Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente irá ver 3 descritores. São 30 questões que vocês irão resolver. O primeiro descritor é o descritor 7, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, são textos de narrativas, e vocês vão ler, a maioria deles são fábulas. Vocês irão ler os textos e ver qual é o conflito narrativo que se passa. Então, o primeiro aqui é a raposa e o cancão, né? Então, o texto vai perguntar, depois a pergunta está, no final da história, a raposa foi. Então, vocês vão ter que ler o texto para vocês saberem o que a raposa foi. O outro texto é o rato do mato e o rato da cidade, outra fábula. Então, vocês já conhecem a fábula. A pergunta que está falando é: o problema do rato do mato terminou quando ele. Então, vocês vão saber. O próximo é a incapacidade de ser verdadeiro. Então, é um texto que vai falar sobre mentira. E aí, vocês vão lá embaixo, vocês vão ter que responder. Para o Dr. Epaminondas, o problema do menino, personagem do texto anterior, é. Qual é o problema do menino, segundo o Dr. Epaminondas? O texto 61 é a gralha vaidosa. E vocês têm o problema, está perguntando assim: o problema da gralha vaidosa começou quando ela. Qual foi o problema que aconteceu? Quando ela fez o quê? E vem o texto A Bela e a Fera, que é um conto que vocês conhecem bem. E a pergunta é: na introdução da história, o que acontece? E o texto 63 é A Raposa e o Corvo, outro texto que vocês também conhecem bem. E a pergunta é: no final da história, o que aconteceu no final da história? Aí tem o Lobo e o Cordeiro, também outro texto que vocês conhecem muito bem. E a pergunta desse daqui é: no início da história, então, o que acontece no início da história? E tem outra pergunta sobre ela que fala: no final do texto, o lobo mostrou-se. O que o lobo mostrou-se? E aí vem o leão e o javali. É uma fábula, não é tão conhecida. Talvez alguns de vocês não conheçam, outros pode ser que sim. E a pergunta é: no final do texto, o leão e o javali se tornaram amigos por quê? Então, vocês vão dizer por que eles se tornaram amigos. E o texto 66, o príncipe sapo. Também é uma história bem conhecida por vocês. Vocês vão dizer o que deu origem aos fatos narrados nesse texto. Então, qual foi a origem dessa história? Vocês vão dizer aí. Aí vem o descritor 8. Estabelecer relação de causa-consequência entre as partes e elementos do texto. Então, começa com uma poesia, O Meu Cachorro Relâmpago. E aí vocês vão dizer: o cachorro do texto parecia doente por quê? Por que será que ele parecia doente? O texto 68 é outra poesia. E a pergunta é: segundo o autor do texto, o motivo dele não gostar do nome que tem é por quê? Por que ele não gosta do nome dele? Então vocês vão dizer. O terremoto é uma história que fala de terremotos que teve e só uma casa ficou de pé. Então a pergunta é: a casa que estava de pé desabou por quê? Aí tem o texto 70, que é Os Dois Amigos e o Urso. Também é uma fábula conhecida por vocês. O ano passado foi trabalhada até. Então, o urso foi embora por quê? Vocês vão dizer por que o urso foi embora. Aí vira pulga. Fala a história de um cachorro vira-lata. E a pergunta fala: por que o cachorro se chama Palito por quê? Porque o nome do cachorro é Palito. E a zebrinha preocupada. É o texto 72.
conta a história de uma zebra e aí pergunta: a zebrinha era preocupada por quê? E o texto 73, caverna. Aí, no começo do mundo, o homem morava com os bichos por quê? Por que será que os homens moravam com os bichos no começo do mundo? Então, vocês vão dizer. Aí tem o texto vagalume, e a pergunta é: o vagalume usa o pisca-pisca para... Por que será que os vagalumes usam o pisca-pisca? É um texto informativo ali. Aí vem outro. Por que não podemos ter leões? Então, também um texto informativo da revista Recreio. E a pergunta é: segundo o texto, por que não podemos criar leões em domicílio? Por que será que a gente não pode ter um leãozinho dentro de casa? E aí o mito do Homem-Aranha. Conta a história de quadrinho, porque foi criado o Homem-Aranha. E a pergunta está dizendo: segundo o texto, Peter Parker adquiriu superpoderes quando? Quando foi que ele adquiriu superpoderes? E aí vem o último descritor, que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Aí vem o taxista, que é um texto que fala do taxista. Então, qual é a finalidade? Então, para que serve esse texto? Aí tem o texto, um texto que tem só a imagem, e o outro que tem a imagem, é um cartaz, né? Então, para que finalidade tem esses dois textos? Aí vem uma biografia da Eva Furnari. E a pergunta, a finalidade do texto é... Aí tem um bilhete e fala: esse texto serve para... E o texto 81, o terremoto de gelo. Então, esse texto serve para quê? E a sinopse dos filmes dos Casamentos dos Trapalhões, que é tem o texto 1, o texto 2 e a crítica desse filme. Então, está perguntando: se uma pessoa quiser ter informação sobre o filme O Casamento dos Trapalhões, ela leria... Então, qual texto que ela ia ler? E o texto 83, que é a capa de um DVD da Bela e a Fera. Aí falando, a finalidade do texto acima é de... Para que serve esse texto que tem esse cartaz? E vem por último o texto 84, que fala... É uma história em quadrinhos, não tem nada escrito, mas tem imagem. Então, vocês vão ter que dizer o que quer dizer essa imagem. E o último texto é um bilhete também, e está dizendo para que serve esse bilhete, né? Qual a finalidade desse texto. Então, faça isso com atenção. Depois que tiver terminado, tira foto e envia para a gente, que nós precisamos dessas fotos que a gente vai levar depois para ficar guardado na escola, tá bem? Então, faça com cuidado, com atenção. Boa sorte, tchau. Beijo.